Como você lida com a morte? Falando a respeito. Reflexão com Lucy Just. Tema de hoje: finados. Como você lida com a morte? Essa data que ninguém gosta, gente, que é finados, né? A morte. Cada indivíduo enfrenta o luto de uma forma. Mas é necessário, gente. É necessário ter muita atenção para que a dor não se prolongue assim, por muito tempo, transformando em depressão. Então, por isso que a gente às vezes tem que tratar desse tema, né, com um pouco de carinho. Porque eu digo para as pessoas o seguinte, que é preciso vivenciar todas as fases do luto. Seja uma morte repentina ou esperada, é fundamental permitir vivenciar todas as fases do luto, buscando entender os sentimentos. Chorar, desabafar, conversar com as pessoas próximas são ações que nos ajudam a passar pelo processo de aceitação da perda. O luto, gente, ele apresenta várias fases, mas eu vou falar algumas aqui para vocês, porque essas fases que eu vou falar são muito importantes. Por exemplo, a negação. Nessa fase, a pessoa se sente incapaz de aceitar a perda. Em muitos casos, é como se a morte não tivesse ocorrido. Passou e ela nem sentiu. O outro é a raiva. É um momento no qual a pessoa se sente revoltada, injustiçada pela perda, não consegue lidar com essa situação de jeito nenhum, né? E procura culpados, vai procurando culpados. Aí vem a negociação. Negociação. A pessoa começa a aceitar a perda do ente querido e considera tentar se tornar alguém melhor devido à perda. Não. E aí vem a pior de todas, a depressão. Essa é a fase na qual a falta do familiar que faleceu se estabelece assim, na rotina, que quando vem e percebe a falta dele, a depressão é inevitável. Mas aí a pessoa tem que entender a aceitação. A última fase do luto, aceitação, é aquele desespero, mas tem que ter essa serenidade. Então assim, o ideal é concentrar nas boas lembranças. Reviver a morte da pessoa, assim, independente da causa, mas concentrar em lembranças positivas, momentos agradáveis. Isso sim ajuda a minimizar a dor. É muito comum que a culpa se manifeste em alguns momentos do luto. A sensação de que poderia ter feito mais pelo outro, até mesmo evitado a morte. São fatores comuns que a gente pensa, né? São as dificuldades da superação do luto, gente. Apesar desse sentimento ser normal, deve ser evitado. O ideal é focar em todas as coisas boas que foram feitas para a pessoa que se foi. E é possível, sim, ter controle de como as coisas vão caminhar. Falar sobre o assunto alivia e ajuda a superar a morte. Falar como se sente é uma ótima maneira de aliviar a dor da perda e superar esse momento tão difícil. A sensação de que realmente você não vai ter mais o contato com essa pessoa. Você não tem mais ela ali perto de você, né? Então a superação da perda, ela vai ser assim, durante um processo longo, mas você vai ter que passar por ele. É inevitável, né? Querer se isolar, gente, também não é bom, mas faz parte do processo. É importante você ter contato com pessoas queridas para ajudar você a superar esse momento e vivenciar o seu luto. Essa é uma forma de respeitar a si mesmo e cuidar do emocional durante o processo de superação. Permitir viver momentos de felicidades. É muito comum durante o período de luto, gente, as pessoas sentirem culpa por viver alguns momentos de felicidade. E não se culpe por voltar a sorrir, gente. É parte da vida que as coisas comecem a se reencaixar e aos poucos tudo volte ao seu eixo. Descobrir novos momentos de alegria após a perda é fundamental. O importante é que você se lembre de que essa pessoa queria o seu bem. Reorganize a sua vida aos poucos para superar a morte.
E se, mesmo com tudo isso, você não conseguiu, procure ajuda para lidar com essas dificuldades. Cada pessoa passa por todas essas fases, mas ela necessita, às vezes, de alguém, né, para ajudar a superar esse momento. E a minha dica é: não perca tempo. Procure ajuda. Porque o rompimento é inevitável. A vida segue o seu ciclo. A saudade vai continuar, mas o importante é que você não deixe de sorrir e também que entenda o processo e que não perca a vontade de viver, porque cada um tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. E para quem se foi, o que nos deixa é a lembrança de que nós fizemos o melhor. Então, se você fez o seu melhor, tá tudo certo. Agora, se existem pessoas aqui que você ainda está um pouco distante e esse processo de luto te fez avaliar certas circunstâncias, pensa um pouquinho em quem tá, hoje aqui do seu lado, precisando de um abraço, precisando de um beijo, precisando da sua companhia. Dê valor às pessoas que estão ao seu lado hoje e sinta saudade por quem já se foi. Tchau. Reflexão com Lucy Just.